Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está conosco, catequista, em todos os momentos e nos deu uma missão muito importante. Ide, vão, vá, caminhe. Ele recebeu essa autoridade do Pai e nos passou também para que proclamemos em todos os lugares, nossa vida, na nossa casa, na igreja principalmente, porque às vezes a gente pensa que somos catequistas e sabemos de tudo. Não sabemos nada. Nós temos que ter essa postura do anúncio, de ir aonde necessitar. Muitas vezes a gente até deixa de ir nos caminhos, de ir evangelizar, porque a gente pensa que já fez os nossos trabalhos. Mas pelo contrário, Jesus ele só vem reafirmar, é para ir em todos os lugares. Façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, Batizem. Através do sacramento do batismo, através do sacramento da Eucaristia, através de todos os sacramentos, Jesus continua vivo entre nós. É muito importante, mas a catequese não é só para o sacramento. A catequese é para a vida. Não se esqueçam. Anunciar Jesus a todos os momentos. E principalmente vivermos ensinando também ao próximo, não retendo conhecimento. Quantos catequistas que a gente vê, Lilian, que ficam ali, eu já sei de tudo, não quer compartilhar, E hoje nós temos que voltar a ter esse carisma, essa missão que ele nos deu, de sairmos ali do nosso comodismo, da nossa preguiça, do nosso, vou preparar o encontro no livrinho que eu já tenho há 200 anos, não. Ele pede para irmos, para renovarmos, para ensinarmos uns aos outros esse amor que ele nos deu. Amém. Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o Ministério do Catequista. Nossa, muitas novidades, muitas informações e hoje um bate-papo para catequista nenhum ficar de fora, porque vai ser uma missão bem grande aí na etapa, na vivência dos catequistas. Sou Débora Brito e hoje, junto com a minha companheira Lilian Volpato. Sim, Débora, nossa, o ano passado nós ficamos realmente muito felizes com a instituição do Ministério do Catequista, No 10 de maio, através de uma carta mutuo próprio do Papa Francisco. Sabe o que significa um mutuo próprio? Significa que não foi uma comissão que preparou conselheiros, mas nasceu do coração do próprio Papa, instituir o Ministério de Catequistas na nossa igreja. Isso é um reconhecimento, do quão é importante a catequese para manter viva a fé das pessoas, para instruí-las na fé, para formar a comunidade. E foi, muito lindo essa atitude do Papa para com os catequistas. No encontro passado, no último encontro que ele teve, o 3º Congresso Internacional de Catequese, que se dá lá no Vaticano, 3 em 3 anos normalmente, ele acabou lembrando da sua própria catequista, do quanto ela tinha sido importante, do nome, Dolores, e fez uma referência muito linda, de que nós ajudamos a cultivar o jardim do coração das pessoas. Olha que bacana. E a respeito disso também, o reconhecimento aí do Ministério de Catequista. Ele requer tanto da igreja, quanto dos catequistas. Uma reaproximação catecumenal
tradicional aí a identidade do catequista, né? O modo de fazer para o modo de ser, né? Então, é algo que a gente vai estar trabalhando essas duas vertentes, né? Tanto o modo, né? A experiência de como seguir, quanto a experiência do viver, da importância de quem é o catequista, nessa dimensão aí desse, vamos dizer aí, dessa nova... Eu até costumo sempre bater na mesma tecla dessa nova missão. Na verdade, é um reafirmar da missão. Sim, não existe catequista sem testemunho, né? Eu acredito que, assim como os primeiros apóstolos, né, essa questão catecumenal é porque a gente lembra e vai se inspirar lá. Como os primeiros apóstolos conseguiram evangelizar e formar cristãos e hoje a gente tem esse cristianismo tão vivo conosco, né? É porque desde o início eles tiveram a missa, a celebração da palavra, lembravam, se reuniam, encontravam-se para, né, para contar as histórias que Jesus fez, né? E repetir também a ceia. Então, tudo aquilo foi conquistando, né? As conversões eram inúmeras, né? São Pedro, quando converteu 3.000, 4.000 homens no mesmo dia, né? O Espírito Santo fez acontecer naquela época. E a partir do testemunho, né, de vida, dessa experiência que foi passada de geração em geração e que hoje é possível de hoje a gente perceber esse Cristo que nos amou tanto e se entregou por nós. É verdade. E mediante aí essa transformação, essa evangelização, digamos assim, etapa de levar o Cristo ao outro, né? Eu pergunto, o que significa então o ministério do catequista? Olha, ministério nunca foi pompa. Ministério está ligado à diaconia, ao servir. Aquele ministro, ele está à disposição de Jesus na sua igreja, à disposição do pároco, à disposição dos seus catequizandos, da sua turma, do seu coordenador, é se colocar a serviço. E ele tem, confiança no Espírito Santo, né? A gente deve essa obediência ao Espírito Santo também, porque muitas vezes um quer fazer de um jeito, outro quer puxar para o outro lado, e como escutar o Espírito Santo no meio disso tudo, né? Através, muitas vezes, até da obediência, né, gente? O ministério do catequista é diferente do ministério ordenado, porque o ministério ordenado é aquele que Cristo, através do sacramento da ordem, escolheu esses seus fiéis, né? Esses seus fiéis sacerdotes para nos trazer os sacramentos e para nos guiar muitas vezes, e são bem preparados, hein, pessoal? Quem nunca foi ao Seminário Arquidiocesano de Brasília, pode marcar uma visita lá com seus catequizandos, viu? Eu já fui e ele me explicou para todos, pais e catequizandos. Foi muito legal o dia. Eu recomendo que vocês façam uma visita lá. E reafirmo, também na minha época de crisma, uns aninhos atrás. Você já passou um bom tempinho, mas é uma experiência muito boa, uma experiência única. À época, a gente tinha vários amigos, né, que eram seminaristas, então a gente teve uma oportunidade muito grande. Na minha paróquia, eu era... Na época ela era capela, na Capela da Natividade, na Ceilândia. Sim. E lá quem iniciou esse trabalho com a gente foi até o padre Eduardo Peters. Na época ele era seminarista e ele fez um acompanhamento muito bacana com a gente. Um beijo, padre, se você estiver escutando, meu grande abraço, né? Hoje, então, né, ele também tem aí um bom cargo. Foi reitor do seminário, reitor, né? E um grande amigo até hoje. Sim. Então, através dele, a gente conheceu o seminário. Ele também já da época que ele foi lá, ele nos apresentou. E é uma experiência que muitas vezes nós, como catequistas, né, a gente fica ali na nossa comunidade e a gente não conhece a nossa própria igreja, né? Então, como é importante a gente levar os nossos catequizandos para conhecer a realidade, né? E o seminário, eu reafirmo mais uma vez, é uma oportunidade de aprendizado assim da nossa igreja e quem sabe até despertar também novas vocações no nosso Novas vocações, eu acredito, né? A gente vê no rostinho daquele seminarista que nos acolhe lá e aquele amor exacerbado pelas coisas, pela oração, pelos ambientes, pelas pessoas que estão ali. E aí pode ser despertado mesmo. Escutei até
de um dos pais conversando com o filho, né? Assim, olha, o seu avô entrou no seminário menor, não sei o quê, então deve ter passado algum tempo no seminário, né? E assim, as famílias, elas, né, a gente se entrelaça a nossa vida com a vida da igreja. Agora, os ministros ordenados, eles recebem um sacramento, o sacramento da ordem, né? E esse ministério instituído, a gente recebe uma delegação de competência, assim, vá e execute. É diferente do sacramento da ordem que o próprio Jesus nos ensinou, né? Nos deu. Mas antigamente, então, nós catequistas, nós já fazíamos, digamos, esse serviço. Por que então é importante esse ministério, né? É que nós éramos enviados, nós éramos ministros enviados, mas não tinha um reconhecimento formal. E agora a gente vai poder ter. É claro que o Papa deixou que as conferências episcopais, isso é, os nossos bispos, aqueles que administram a igreja nas diversas localidades, países, eles definissem alguns critérios. Não é todo catequista que está lá dentro da salinha de catequese que pode ser um ministro da catequese, um ministro catequista, porque ele vai ter que obedecer a alguns critérios e importantes. Um deles, gente, formação. Muita gente é catequista, mas quando se trata de falar em se formar, bate aquele desânimozinho, né? Bate, para não dizer que é preguiça. Eu já fiz, não preciso disso, já estou há muitos anos. É o que a gente mais escuta nas formações. Independente ainda do número de anos que você tenha, pelo menos uma formação de reciclagem de 6 meses vai ser necessário para um catequista, né, estar adequado para fazer o ministério. E aí, depois que saiu o antigo ministério, existiu também uma delegação para o próprio... Aí, agora eu não me lembro exatamente o nome, mas para fazer o rito, né? Porque existe uma celebração, um rito especial, né, em que o catequista vai assumir o compromisso, tem uma fala especial e tal, e esse rito foi desenvolvido lá em Roma e foi traduzido para as diversas línguas onde a igreja está presente também. Então teve esse passo já aqui no Brasil. O Brasil já traduziu e já mandou de novo para Roma, para que eles para que eles concordem com o rito da instituição. E aí os nossos nomes de ministros vão ficar guardados lá nos relatórios, né, da nossa igreja como um ministro. Muito chique, hein, pessoal? Olha que bacana. Agora, tem diferença também, gente. Além do requisito de formação, tem o requisito de tempo de catequista, tem o requisito de idade e tem que ser alguém que a comunidade reconheça. Não é porque eu entrei ontem e faço a minha catequese totalmente separada, não vou à missa na minha paróquia, ninguém me vê lá, só vê lá no dia da catequese. Será que isso seria um bom ministro? Né? Será que esse realmente, né, teria, então, a comissão entre coordenação de catequese, o pároco e quem ele quiser se aconselhar, a comunidade deve estar indicando quem serão os ministros da catequese, né? Ela tem essa enorme responsabilidade. Ninguém vai assumir isso sozinho. A comunidade vai assumir quem serão os ministros. E por que existem os ministros? Vai deixar de ter os catequistas que não são ministros vão deixar de atuar? Não. Não é assim que vai funcionar. Pra gente, né, os catequistas ministros, eles vão ter essa missão de acompanhar os outros catequistas, né, para que o desempenho deles seja cada vez melhor, né? E assim um catequista, digamos, novato, ele vai ter um caminho de discernimento vocacional, um caminho de experiência na catequese e também um caminho de formação. Então, 3 etapas, né? Para depois ele estar apto a também se tornar ministro numa próxima oportunidade. E quem é incumbido, por enquanto, é o bispo, de tornar a gente ministros na igreja.
Olha que bacana. E eu acredito que muitos de vocês devem estar se perguntando, até mesmo, né, como é a caminhada. Uns já vêm de uma boa caminhada, outros estão iniciando. Deve fazer aí um questionamento, né? Mas e os benefícios, assim? Já que eu não necessariamente preciso ser um ministro já, porque eu tenho que passar por toda uma etapa, como a Lilian já colocou, como vai ficar os outros, mas então o que é importante para nós trilharmos esse caminho do ministério? Quais são os benefícios? Por que é importante para que nós, catequistas, abracemos o ministério do catequista? É uma maturidade, né? E digamos, para o catequista, a diferença do reconhecimento da sua comunidade, né? Que valoriza ao dar, né, ao dar esse ministério, ao indicá-lo para esse ministério, esse reconhecimento eu acho que vai agradar muito ao coração, né? Mas o compromisso, ele tem que ser até renovado, né? De tantos em tantos foi sugerido de 4 em 4 anos que se faça também uma renovação, porque na catequese hoje ainda existem muitos catequistas que voltam, saem rapidamente. Então as pessoas que permanecem são aquelas pessoas que realmente abraçaram o serviço da catequese, né? E esses vão ser reconhecidos na comunidade. E também vão ter a imensa responsabilidade de encaminhar outros, né? De animar a vocação dos outros, de ensinar o que eles já aprenderam, as suas experiências e tudo. E assim a gente vai construindo esse corpo de Cristo, né? Com um ajudando o outro, nesse sentido. Olha que bacana. E um dos nossos principais desafios hoje também é a gente ter referências, né? Muitos dos nossos catequistas, nós, muitas vezes, não conhecemos o que a igreja aí nos propõe. E para a gente aprender sobre um pouco mais, né, esses passos do ministério, quais são os documentos que eu vou me pautar, aliás, a respeito desse tema que a gente vai poder ir trabalhando? Sim, olha, o Papa Francisco fez uma carta apostólica, né, que nós já falamos aqui, Anticum Ministério, pelo qual ele instituiu o ministério do catequista. E, nossa, bem fininho, pessoal. E os documentos do Vaticano, eles são todos presentes lá no site do Vaticano.va, né, vatican.va, em português, em várias línguas, traduzidos em todas as línguas. Então é um PDF. Se você quiser ter o documento, pode ser comprado, mas se não quiser, está em PDF lá no site do Vaticano, facílimo de achar. É só procurar Anticum Ministerium. A CNBB já elaborou uns critérios itinerários para a instituição, que tem uma função orientativa para as dioceses, né, e as arquidioceses, a igreja particular que a gente fala, de quais seriam os critérios para a instituição dentro da sua arquidiocese. Esses critérios itinerários, eles foram revistos e aprovados na última comissão da CNBB, né? Em Aparecida faz pouco tempo. Então, aquele primeiro livrinho que saiu no final do ano passado, ele vai ter alguns acréscimos e vai estar melhor explicado numa próxima edição. Isso porque, graças a Deus, nós temos colaboradores, né, cooperando com o trabalho da catequese. Então, esses acréscimos foram aprovados, né, os bispos pelos bispos. E nós vamos contar, então, com mais ajuda ainda. E existem os assessores também, os assessores nacionais, quem não conhece, o Padre Janisson, né? E também a Mariana, são assessores da Comissão de Animação Bíblico-Catequética da CNBB, que funciona aqui em Brasília. O Padre Janisson mora aqui conosco e faz várias formações para a arquidiocese, né? E, assim, graças a Deus, estamos trilhando um caminho novo, um caminho, né, que vamos ter que estudar. Isso é bom, isso é muito bom. É verdade. Ao final, com certeza, a catequese vai sair muito fortalecida. Não podemos, assim, olhar diferente, né? Uma das coisas que a assessora Mariana comentou, que no começo estavam muito preocupados com essa relação de
entre o catequista ministro e o catequista que não é ministro. Mas não é a função, né, de um se sentir superior ao outro, não, né? É a função de um se sentir responsável em trazer o outro, levar o outro junto. Essa é a missão, digamos assim, né? E a catequese precisa de todos. Na verdade, o bispo é o primeiro catequista. Vocês já sabiam, gente? Que o bispo é o responsável pela catequese, né? Depois os sacerdotes, né, nas suas paróquias, nas devidas paróquias, são os responsáveis pela catequese, e os leigos ministros são auxiliares deles, mas que também têm a sua responsabilidade no serviço, né, de apoiar, de fazer acontecer, de comunicar essa fé em Jesus, né, para que todos possam ser atingidos com a graça de Deus. Com certeza. E para a gente ir finalizando, né, por nós passaríamos, né, o dia, a noite, a tarde conversando, né, mas hoje a gente só vai trazer várias reflexões para nós, né? Eu falo para nós porque eu também estou aí nessa caminhada desse aprendizado do novo ministério, né? Então, aprendendo junto com todo mundo, junto com vocês, ouvintes. Então, nessa caminhada desse ministério do catequista. E a Lília participou de uma formação aí, trouxe novidades. Conta assim pra gente ir finalizando e deixar todo mundo um pouco mais curioso de como foi e a referência assim principal que você traz de novidade aí que a gente vai ver ao longo aí da caminhada, porque o programa de hoje ele é só o início. Vão vir muitas informações sobre o ministério do catequista. Sim, olha, vamos ter que trabalhar bastante, graças a Deus. E aprender bastante. Também é desafiante aprender coisas novas, né, gente? Bom, o regional, eu não sei se vocês sabem como funciona a CNBB. É bom dar uma palhinha, porque às vezes a gente se perde. Olha, o Papa Francisco é como se fosse o gerente da Igreja Mundial, né? O presidente, digamos assim. E cada país tem a sua comissão de bispos, porque os bispos são aqueles que são instituídos, né? É o segundo grau do Ministério da Ordem, para serem também os administradores e os braços do Papa Francisco em cada localidade. Então, eles fazem, que a gente fala, o governo da igreja local. Então, cada, né, cidade, às vezes, quando as cidades são pequenas, a gente junta algumas cidades para fazer uma diocese e pela qual vai ter um bispo. E se às vezes a cidade é muito grande, a gente chama um arcebispo, a gente designa como arcebispo, porque ele vai cuidar de muitas, pastorear muitas pessoas, né? Então, eles têm essa função de manter a unidade da igreja, né? O que o Papa pede, os bispos acolhem, porque eles são escolhidos também, né? Entre uma lista que vai ao Vaticano e é o próprio Papa que nomeia os bispos e diz a localidade onde eles vão servir, né? Transfere, etc., aposenta, às vezes, né? Quando necessário. Então, essa gerência da nossa igreja se dá dessa forma. Por isso que nós temos, assim, uma mesma liturgia, uma mesma fé. Essa unidade, quando a gente fala Igreja Católica Apostólica Romana, né? Una, Santa, Católica e Apostólica, essa unidade também se dá por conta dessa hierarquia, digamos assim, né? Do bem. Então, aqui no Brasil existem regionais, isto é, que juntam algumas dessas dioceses, se agrupam em regionais, digamos, o regional Leste 1, Leste 2, o nosso é o regional Centro-Oeste, que junta as dioceses de Goiás e do Distrito Federal. Tocantins já faz parte do Norte, o Mato Grosso já faz parte do Oeste. Então, são vários regionais, por exemplo, São Paulo é o regional Sul 1. Não me perguntem por que não botou. e o Rio de Janeiro é o regional Leste 1. Bom, então, assim, os bispos desses regionais, que são localidades próximas, né? Eles têm uma comissão, às vezes tem a comissão de catequese, tem a comissão de liturgia, tem uma comissão, e eles vão entre si distribuindo algumas tarefas, né? Então, a gente tem o regional Centro-Oeste, sob a incumbência da catequese de
lá de Lusiânia, do bispo de Lusiânia. Então, foi muito bom que ele esteve presente nessa formação com os coordenadores de catequese do regional. A partir de lá, a gente consegue ir à fonte, digamos, né? Soubemos que teve alterações no critérios itinerários do ministério, que foi aprovado pela comissão dos bispos, né? A gente tem as últimas notícias, digamos assim, direto na fonte, de qual vai ser o caminho que a igreja deve trilhar até, né, para fazer acontecer em unidade. E foi muito bom, nós tivemos a participação da assessora Mariana, que ela responde pela parte bíblica da Comissão de Animação Bíblico-Catequética da CNBB, que é o órgão responsável pela catequese na Conferência dos Bispos, né? Então, não conseguiram trazer a Mariana pessoalmente e nós experimentamos uma modalidade híbrida. Olha que bacana. Tema para próximos podcasts, hein? Isso. Mas ela, assim, tem, assim, uma desenvoltura, uma forma que a gente fica até, assim, fala de uma facilidade sobre os assuntos, domina bastante e parece que cada coisa ela tratou, assim, com muita profundidade e carinho. E foram justamente falar sobre esses critérios itinerários do Ministério da Catequese e uma palhinha também no domingo que ela falou muito sobre a Bíblia na catequese. Porque muitas vezes a gente fala que a Bíblia é o centro da catequese, né? Deve ser o livro da catequese, é o centro da catequese, e a gente às vezes não consegue colocar isso em prática muito bem. Ela deu algumas dicas, palhinha para outro também. Muito bacana. Bíblia na catequese, gente, olha, precisamos, hein? Muito. Então, fiquei super animada, muito animada mesmo, que esse ministério vai acontecer na nossa igreja do Brasil, né? E muitos catequistas poderão, assim, realmente se comprometer, além do que já compromete, é quase, né, impossível. Mas, assim, reconhecer, né, esse compromisso com a igreja. Olha que bacana. Teremos muitas outras oportunidades de estarmos conversando mais sobre esse tema, né? Como eu falei hoje, nós trouxemos aí um pouquinho, né, para instigá-los e já familiarizar com esse tema. Acompanhe então conosco nos nossos próximos bate-papos e continue seguindo a gente aí nas redes sociais, ouvindo aí na rádio e em outros formatos que nós vamos colocar para vocês começarem a seguir todo esse trabalho do Querigma hoje. Isso, agradeço muito vocês terem ficado conosco até agora. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e bola para frente, que a igreja conta com cada um.